pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico e hoje você vai acompanhar comigo o novo projeto que eu vou desenvolver, uma tomada com proteção. Mas antes disso, você já sabe, inscreva-se no nosso canal, ajude o canal a crescer. E olha, eu tenho certeza que você vai gostar deste conteúdo, então já dá aquele seu joinha aí. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no canal do Leotrônico, é só você ativar o sininho. Marca o sininho ali do lado no YouTube, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado, tá ok? Pessoal, como não fazer uma tomada, né? Olha aí, essa é o famoso Benjamin, né? Uma peça que dá só problema, né? É problema de mau contato, problema de curto-circuito, de aquecimento, de incêndio, de tudo, né? Tem vários modelos, um mais colorido e bonito que o outro para agradar aos olhos do consumidor. Mas na verdade o Benjamin não passa de uma grande porcaria. Olha isso aqui, ó. O cara pega uma régua, né? Isso é também chamado de filtro, né? Mas na verdade não filtra nada, isso daí é outra enganação, tá? Isso aí é uma régua que o pessoal também chama de régua de tomada, mas não adianta nada você comprar uma régua de tomada aí, que nesse caso com 4 tomadas, e em cada uma colocar Benjamin. Qual que é o problema? O problema todo está na fiação que está dentro da parede, aonde você vai ligar isso daí. Não só no próprio Benjamin, que apresenta um monte de problemas. Isso vai dar problema de curto-circuito e incêndio. Quem disse que não pode usar Benjamin? Eu não disse, mas não é proibido. Mas tem uma análise aqui no Inmetro. O link está embaixo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quer ler tudo. Então tem lá, o objetivo do que eles fizeram uma análise de produtos aí, dos tais Benjamin, tá aqui ó, Benjamins, era apresentar os resultados de amostra de Benjamin e tal, para ver se isso aqui atende a alguns requisitos básicos de segurança. Bom, no site do Inmetro está lá a íntegra toda a análise, o teste, todas as marcas, mas o que você tem que ver é o seguinte, ó, o produto comercializado no mercado nacional não conforme, eles não atendem os requisitos de normas de segurança, pessoal. Isso é um risco muito grande você utilizar Benjamin, tá? Na pior das hipóteses, utilize aquela régua, ou como o pessoal chama de filtro, né, aquela fio de linha, aquilo não filtra nada, tá? Aquilo lá é uma enganação, é mais na verdade uma régua com normalmente 4 ou 5 tomadas, desde que a instalação elétrica da sua parede suporte ligar vários equipamentos naquela régua, tá certo? O que é que você faz então? Ora, se uma tomada não lhe é suficiente, compre um espelho com 2 e instale com 2 tomadas, ou com 3, ou com 4. Sempre lembrando sobre a bitola do fio que você está usando, né? A bitola mínima que se utiliza numa tomada, numa instalação elétrica residencial, é 2,5 mm quadrado, tá ok? 2,5 mm quadrado. Então, se você vai utilizar uma carga maior do que a capacidade do fio, você precisa também, além de trocar a fiação toda, você precisa também trocar os disjuntores. Se você não sabe fazer, não faça. Peça para um eletricista especializado fazer o serviço para você. Mas não utilize Benjamin, tá ok? Essas opções são melhores do que Benjamin. Isso é um exemplo, mas você deve calcular caso a caso. Olha, um fio de bitola 2,5 para a tomada, até 29 metros de distância do ponto do disjuntor de entrada, para uma tensão de 127 volts, com 21 amperes de capacidade de corrente. Se for em 220, dá para esticar essa instalação até 70 metros de comprimento. Não são 70 metros medido em linha reta, são 70 metros de fio. Porque não esqueça, um fio numa residência ele dá volta, sobe, desce parede, passa pelo forro, 70 metros de fio. Não é de distância medindo assim, linha reta dentro da casa não. Porque em linha reta dá muito mais.
muito menos, né? Então, você vai, vou medir em linha reta 70 metros. Se você for passar a fiação por dentro da tubulação, vai dar mais de 70 metros, porque tem subidas, descidas, curvas aos 70 metros é de comprimento do cabo. Se forem 4 milímetros quadrados, dá até 48 metros de distância em 127 volts ou 116 metros de distância em 220 volts para uma corrente máxima de 28 amperes. 6 milímetros quadrados em 127 volts dá para puxar até 70 metros. Em 220 já não recomendo fazer isso. Façam um estudo, porque, pessoal, 70 metros de fio é quase o rolo de fio inteiro. Então você tem que lembrar o seguinte, vai ter queda de tensão e vários outros fatores que vão influenciar a capacidade de condução de um condutor, além do efeito Joule. Mais de 70 metros em 220 volts com 36 amperes, comece a calcular quanto você está gastando de energia elétrica no aquecimento do fio que está instalado. Tem esse detalhe também. Por isso que eu disse, se você não sabe, se você não conhece toda a técnica envolvida, contrate um eletricista especializado para fazer a instalação para você. Porque às vezes você paga energia elétrica devido a um mau dimensionamento da bitola dos cabos, sabia? Por causa do efeito Joule e da resistência elétrica que o próprio cobre possui. Na NBR 5410, ele fala lá sobre esquemas de aterramento. Eu já falei isso num vídeo passado, quando eu demonstrei sobre a manta condutora para a bancada de eletrônica. E eu falei, não adianta você colocar uma manta se a manta não estiver aterrada. Teve até um pilantra, ele é pilantra, vendendo um treco, uma manta que ele colocava uma folha de alumínio por baixo da manta. Pessoal, isso é pilantragem, não está apoiado isso na NBR. Em nenhuma NBR você encontra qualquer menção sobre fazer aterramento colocando uma folha de cobre debaixo da mesa. Isso é pilantragem, tá? É pilantragem, quem quiser... Olha a NBR 5410, você vai ver que isso não existe, certo? São os espertalhões que aparecem aí na internet vendendo mágica, né? Sempre aparece um. Então nós temos aqui no esquema de aterramento o condutor neutro, o condutor de proteção, que é o PE, e a possibilidade do condutor combinando as funções de neutro e o condutor de proteção. Aí é o PE e o N, PEN, tá? Mas o que eu quero falar para vocês aqui sobre o projeto é a proteção contra surto. Nessa NBR, tem lá no item 542, proteção contra sobretensão transitória. Deve ser provida proteção contra sobretensão transitória, com o uso dos meios indicados em 54212. Nos seguintes casos, quando a instalação for alimentada por um total ou parcialmente aérea, instalação total ou aérea. Então, por exemplo, se você tem numa residência, em algum ponto que a instalação é aérea, sai de dentro da proteção da casa e passa por uma parte aérea para ir a um outro cômodo, então é necessário. Ou incluirá a própria linha aérea, né? Ou se ela se situar numa região com conduções de influência externa AQ2. O que é isso aí? É a região onde tem mais de 25 dias de trovadas por ano. Você já viu na televisão, o Brasil é o país que tem maior quantidade de descarga elétrica, né, que são os raios, né, relâmpagos, do mundo. Aqui no Brasil tem a maior quantidade de relâmpagos do mundo. E óbvio que aqui, em qualquer bairro, onde eu estou hoje, tem mais de 25 dias de trovada por ano. Aqui deve ter mais de 100. Esse ano desse começo de ano, de janeiro agora até começo de março, eu acho que deu mais de 25 dias de trovada. Aqui nessa região tem trovada de manhã e depois faz sol, né? Do meio-dia para tarde, e à noite dá trovada de novo, na época de verão aqui. Dá muita trovoada. No item, então, 54212, que ele fala dessa norma, a proteção contra a sobretensão deve ser provida de
dispositivo de proteção contra surto. Ele é conhecido e vendido pelo nome de DPS, que abreviação é essa sigla, DPS, dispositivo de proteção contra surto. E por outros meios que garantam uma atenuação da sobretensão, no mínimo, equivalente àquela obtida na linha A, no mínimo. E de preferência, às vezes, os dois, certo? Olha aí, o DPS, né? Vamos nos fixar no DPS. O SPDA, abreviação de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, é o para-raio. Ele protege a edificação, a estrutura, o prédio, os tijolos, né, o telhado. Ele protege a edificação. Mas os componentes elétricos, equipamentos que estão dentro dessa edificação, então imagine, o para-raio protege a estrutura da sua casa, mas a televisão, a geladeira, o seu micro-ondas, o seu aparelho de som, o seu computador, quem protege é o DPS. Tá? Então olha aqui o esqueminha, o SPDA, que é o para-raio, né? É o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, é o tal do para-raio. Tem Franklin, gaiola de Faraday, depois você vai procurar esses tipos aí. Bom, o SPDA protege a edificação, mas o DPS, ele protege os equipamentos aqui dentro, o computador, a TV, a geladeira. Então o DPS normalmente é feito da seguinte maneira, ele tem aqui dois varistores, tá vendo? Um na entrada de uma linha, da outra linha, para o terra, e na saída tem DC, tem AC, e tem esse símbolozinho aqui com duas pontinhas, uma bolinha, isso aqui é o centelhador, já vou falar dele. Eu vou deixar esse link aqui também, a apresentação dessa empresa, que está aqui no site da USP, vou deixar esse link aqui também, se você quiser, você olha esse PDF todo, é bacana, né? Aumentar seu conhecimento. Bom, a geração de sobretensão, surto, ele pode ser provocada por uma descarga atmosférica, o raio direto atingindo, e aí só com para-raio, né, o SPDA, para proteger, e às vezes nem isso. Saiu essa semana, eu estou gravando isso aqui na primeira semana de maio, foi semana passada, eu vi na televisão, deu um dos maiores raios aqui, acho que foi em São Paulo, foi na cidade de São Paulo, registrado, foi conseguindo filmar, eu acho que foi não sei se foi um órgão aí do governo que cuida da parte de atmosférica, né, de clima, não lembro agora esse órgão governamental aí, mas eles conseguiram filmar, acho que, se não me falha a memória, eu posso estar até falando besteira, mas caiu um raio com uma tensão e uma corrente muito alta, só que esse raio depois pulou para um outro bairro, muito longe, o mesmo raio. Eles filmaram, fizeram, na televisão ficou bonito até a simulação que fizeram. O segundo raio que pulou depois para o outro bairro deu mais de 30 mil amperes. Sabe o que é mais de 30 mil amperes? Se acertar uma casa, racha a casa no meio, né? E às vezes você vê aí, o pessoal fala, caiu um raio na árvore, a árvore desapareceu, desaparece mesmo. Vira carvão, vira poeira, né? Um raio desse, 30 mil amperes? Bom, eu espero que não tenha acertado nenhuma residência. Mas mesmo que não tenha acertado nenhuma residência, existe a indução por descarga atmosférica. Às vezes, o raio cai longe da sua casa. Só que com uma corrente de 30 mil amperes, ele induz nos postes, na fiação dos postes, ele induz na própria fiação da sua casa, ele por indução gera uma sobretensão gigantesca. E aí só um DPS que tiver instalado corretamente na sua casa é que vai talvez proteger. Lógico que existem casos extremos, esse raio que caiu aí semana passada é um extremo, isso não protege, se acerta direto uma casa, num para-raio não protege, o DPS não protege. Eu já vi um prédio que um raio atingiu o prédio, e sabe aquele cabo de aço que desce do para-raio até o solo, né? Derreteu o cabo. O cabo derreteu, imagina, né? Bom, e manobra de instalação. O que é isso aí? Dá uma falha
na subestação do bairro, o cara desligou, né, a subestação, ele vai fazer uma manobra, religa a subestação. Então faltou energia. Quando ele religa, como a maioria dos equipamentos daquele bairro se desligaram, quando ele religa, o consumo de corrente é menor. A geladeira está com o compressor desligado, a televisão ficou desligada, tudo se desligou. Então há uma sobretensão na manobra. Quando ele religa, há um pico de tensão. Então aí o ideal seria que os equipamentos tivessem um retardo no acionamento. Em janeiro deste ano, aqui no bairro que eu moro, ocorreram 10 manobras em menos de 12 horas num dia que eu estava aqui em casa. Ainda bem que eu estava em casa, porque quando deu a primeira falha, eu não liguei. Passou uns 5 minutos, religaram a luz. Ficou 1 minuto mais ou menos ligado, desligou de novo. Aí eu pulei, fui no relógio e desliguei o relógio. Desliguei todos os disjuntores, né, que estão lá no relógio. Tirei tudo, e tirei da tomada a TV, a geladeira, tirei tudo. Bom, aí eu fiquei observando. De manhã, entre as 9 horas, até mais ou menos da manhã, até umas 5h30 da tarde que eu saí, teve mais ou menos umas 10 manobras de liga e desliga na subestação. Deveriam estar com algum problema ou fazendo algum tipo de manutenção. Mas se eu não estou aqui para tirar tudo da tomada, teria queimado muita coisa. Num outro bairro que eu morei antes, eu morava num condomínio, num prédio, e numa manobra queimaram 28 lâmpadas do estacionamento do condomínio, na manobra. 28 lâmpadas. Queimou a minha impressora laser, que estava na tomada, infelizmente. Teve um vizinho que perdeu o micro-ondas também, né? É um problema isso daí. Muita gente pelo Brasil tem os 3 problemas, um dos 3, ou às vezes os 3. Por isso que nesse dia eu tive uma ideia, né? Falei, caramba, precisava fazer alguma coisa. Se eu não estou em casa, o prédio tem para-raio. A entrada, eu não tenho um DPS na entrada. E na manobra de instalação, o DPS talvez não fosse funcionar muito, né? E agora, hein? Aí eu tive uma ideia. Vou fazer um projetinho de algo que possa resolver esse problema. O DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, tem várias marcas. Eu peguei 3, aí me desculpem os outros fabricantes que estão assistindo o vídeo. Eu não sou patrocinado por nenhum desses 3 e por nenhuma outra empresa. Eu não tenho patrocínio de ninguém. Quando eu fui procurar na internet imagem, eu achei essas 3 imagens. Stack, da marca Stack, da marca Clamper e da marca Margiros. Fazem a mesma função. Tem um monte de outras marcas aí, tá, pessoal? Eu não conheço todas, mas tem várias outras aí. Mas aí tem um detalhe. Muita gente fala errado. Por exemplo, você vê isso na internet direto. Clamper. Clamper é o nome de uma empresa. Clamper é uma marca. Ela fabrica o DPS, entre outros produtos. Só que o pessoal, por desconhecimento, você vê isso em fóruns, internet, no YouTube, muita gente falando isso. O cara fala assim, ó, instalei um clamper na minha tomada. Você instalou a clamper? Peraí, que tamanho que é a parede da sua casa? É um palácio? Você pegou a fábrica clamper e grudou na parede da sua casa? Acho que não, né? O outro escreveu assim, ó, tenho 2 clamper que comprei genérico. Peraí, clamper é o nome de uma fábrica. Você comprou genérico, então não é da marca clamper, não existe clamper genérico. Qual que é a hora correta de você falar? Eu instalei um DPS da marca clamper na minha tomada, né? Por exemplo, tenho 2 DPS que comprei genérico e estão instalados em algum lugar, certo? Clamper não é o nome do dispositivo, Clamper é o nome da fábrica, uma delas que fabrica DPS, tem um monte. Então aprenda a falar corretamente, por gentileza. E o que tem dentro de um DPS? Seria mágica? Algo vindo do outro mundo? Lá dentro tem um varistor, um fusível e um centelhador. Nem sempre tem um centelhador lá dentro.
Tem também um LEDzinho, né, para indicar lá que está energizado, né? Então o varistor são essas peças aqui, ó. Normalmente tem 3 varistores dentro de um DPS. Tem um fusível, um centelhador, às vezes não. Os mais simples o pessoal não põe. E um LEDzinho lá para enfeite. Muito bem. Qual que seria o esquema básico de um DPS? Desses que você compra pela internet para pôr junto com uma tomada. Então você tem a entrada de sinal aqui, que é a tomada, né? Tem um fusível, um varistor entre as 2 fases, né? E um varistor entre uma fase e o terra e entre outra fase e o terra. Às vezes aqui também tem o centelhador, às vezes. O símbolo do centelhador é isso aqui, ó. Às vezes o pessoal desenha assim o centelhador, né? Aqui, põe uma setinha aqui, aqui, outra setinha e a bolinha aqui. Normalmente o esquema de centelhador é assim, certo? Ok. Então a gente pode fazer um DPS, pessoal? Olha, seguindo determinados critérios, podemos sim, ué. Tem alguma lei proibindo fabricar DPS? Não sabia. Como você acha que as empresas fizeram um DPS? Essas empresas todas, elas foram lá em Marte perguntar para os marcianos se eles podiam fazer? Lógico que não. Eles conhecem os dispositivos, conhecem o centelhador, conhecem o varistor, conhecem tudo. Fizeram, colocaram no mercado e estão ganhando dinheiro. Alguns seguem a norma IEC 6143-1, que é a norma que se faz testes para avaliar se o DPS é classe 1, classe 2, né? Existe uma normazinha aí para fazer. Mas você pode fazer seu DPS sim, lógico. Aí nós temos o seguinte, então. Varistor ou VDR, né? Porque VDR está em inglês, né? Resistor dependente da tensão, VDR, né? O tipo mais comum é o varistor de óxido metálico, né? OM aqui é metal óxido, né? Esse OM aqui é metal óxido. Foi inventado em 1957, pessoal. Esse troço aqui, deixa eu botar aqui a caneta aqui. 1957, pessoal. Isso aqui é mais velho que andar para trás. Não inventaram agora, não. Essas empresas que estão vendendo DPS, acho que inventaram. Não, isso é antigo. Final da década de 50 foi inventado. No começo da década de 70 ele já era comercializado. Tá? Em condições normais e abaixo da tensão de trabalho especificada, porque cada varistor tem uma tensão, ó, esse aqui é para 130 volts. Tá? Então, abaixo da tensão, ele apresenta uma resistência muito alta, ele como se tivesse um circuito aberto. E quando a tensão que você está aplicando nos terminais está acima da especificada, acima, neste caso aqui, por exemplo, acima de 130 volts, ele abaixa a resistência interna dele para próximo de 0 ohms, então ele se comporta como um curto, ok? Essa aqui é a curva característica de um varistor. Este varistor aqui dessa curva é um varistor para 200 volts. Então observe aqui, ó, nos 200 volts, quando ultrapassa 200 volts, a corrente aqui, ó, sobe pra caramba. E é para o lado positivo ou negativo. Ah, se for menos 200 volts, também funciona. Pessoal, muito importante. Varistor não tem polaridade e ele pode funcionar em corrente alternada ou corrente contínua. Você pode ligar o varistor de qualquer lado, ele não tem polaridade. Na curva azul aqui é o dióxido de zinco, tá bom? Esse da curva azul aqui é o óxido de zinco, certo? Todos esses testes normalmente são feitos numa temperatura ambiente de 25 graus. Como que é um centelhador? Qual que é o princípio de funcionamento? São 2 eletrodos ali, como você está vendo nessa figura, com a extremidade dele em forma de uma ponta bem fina. E eles são posicionados assim, ó, um de frente do outro, lacrados dentro de uma ampola com gás inerte. Quando a tensão aplicada nesses eletrodos ultrapassa a capacidade de isolamento desse gás,
Então ocorre uma fagulha e fecha ali uma corrente entre os dois eletrodos, circula a corrente entre os dois. Para que tem o gás inerte? Bom, primeiro porque eu não sei qual que é a mistura de gases que vai ter onde eu estou usando ele, eu não sei qual é a altitude em que você está, porque dependendo da altitude aumenta ou diminui a quantidade de ar, o ar pode estar rarefeito ou não, eu não sei qual que é a umidade relativa do ar naquele local em que você está. Então, para que eu consiga controlar as condições dentro dessas pontas, entre essas pontas, as condições desse dielétrico do gás, então eu fecho ele dentro de uma ampola com um gás inerte. Então eu sei que aquele gás tem uma determinada tensão de isolamento, de ruptura ali. Entendeu? Por isso que está dentro de uma ampola, com gás. Por isso que chama centelhador a gás. Tem diversos tipos. Inclusive no seu automóvel tem um, já vou mostrar. Olha, antigamente eram feitos assim, uma ampola de vidro, os dois eletrodos. Esse com 3 eletrodos, olha como que ele era feito antigamente. Um eletrodo, um eletrodo está aqui, o outro está aqui. E o terceiro eletrodo, esse normalmente a gente liga no terra. Né? Então, ó, vai uma fase aqui, e aqui eu vou ligar no terra. Liguei no terra. É assim que funciona. O mais comum hoje em dia é este. Até porque os terminais são para solda em circuito impresso. E o do seu carro, olha aí como é que é do seu carro. Opa, deixa eu apagar essa sujeirada toda aqui. O do teu carro é assim, ó. Tá vendo? É um centelhador a vela do carro. Tem um eletrodo aqui, ó. O outro eletrodo aqui, e quando a bobina lá no carro provoca uma tensão que ultrapassa até o isolamento entre esses dois pontos, forma a fagulha, que dá a ignição na gasolina, no gás da gasolina que está dentro da câmara de explosão. Mas não deixa de ser um tipo de centelhador, certo? Então, olha, nas placas de circuito impresso também, às vezes, você encontra centelhador. Olha uma placa de circuito impresso e um centelhador que foi desenhado no próprio cobre da placa de circuito impresso. Tá vendo aqui a faísca fechando aqui, ó? A faísca fechou daqui para cá e daqui para cá. Bonita a foto, hein? Pessoal, o poder das pontas. Por que é feito em forma de ponta? Você percebeu aquele centelhador comprido em forma de ponta? Por quê? A ponta é uma região muito curva. Vamos lá. Se eu tenho duas pontas aqui, ó, elas estão a 180 graus. Estou virando, 90. Vou virando, 45, 30, 5, 10. Tá vendo? A ponta é uma região com muita curva. E a eletricidade, pessoal, ela se acumula nas regiões com mais curvas. Então, quando um corpo eletrizado, como esse corpo aqui, essa trilha, que tem uma ponta, viu que ele desenhou uma ponta aqui? Aqui, quando eu aplico tensão, o acúmulo de carga elétrica vai ficar na ponta da trilha, nessa pontinha. Então, numa ponta, a densidade elétrica é sempre maior do que na região que não tem ponta. Por isso que, se eu quero provocar uma descarga elétrica no centelhador, eu faço os eletrodos em forma de ponta. Esse site aqui também eu vou deixar na descrição para você ir lá estudar o poder das pontas com eletricidade. Como que é o centelhador cerâmico a gás, aquele que eu mostrei que tem terminal para PCI? Ele é assim, ó, ele é um isolador de cerâmico, a corpa de cerâmica, dentro tem um gás inerte, não sei, normalmente talvez um argônio, eles devem usar um argônio aqui dentro. Tem aqui as linhas e as pontas, os eletrodos. Então, quando forma uma tensão aplicada ali maior do que a tensão de isolamento entre essas pontas com esse gás inerte, fecha um circuito e, como se fosse um curto-circuito, a condução, a passagem de corrente elétrica de um eletrodo para outro. Olha, por hoje é só. Vai acompanhando aqui essa playlist, eu vou colocar a playlist lá, projeto de proteção de tomada, e você vai ficar por dentro desse novo projeto do Leutrônico, tá ok? Olha, se você tiver projetos que você queira transformar em realidade,
fale comigo. Meu e-mail está no final do vídeo, todo vídeo tem meu e-mail lá no final, né? leotronico@outlook.com.br, se não mudar daqui até o fim da vida. Mande um e-mail, consulte. Se você quer fazer placa de circuito impresso, mande o esquema, eu faço o desenho da placa e faço a placa para você já também, prontinha, ok? Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até o próximo vídeo do canal Leotrônico.